Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o capítulo 8, No Plano dos Sonhos, livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Esse capítulo ele é muito bom porque ele é interessante, porque ele vai citar exemplos de dois irmãos em desdobramento. O que será que nós fazemos quando nós vamos dormir nesse período do sono? O que será que a gente faz no astral? Será que a gente vai trabalhar, vai passear? Pois é, aqui nós temos dois exemplos. Bom, vamos lá. Como nós vimos no capítulo anterior, irmão Francisco fala que ele faz parte de um grupo de socorristas que vem à Terra para cuidar dos momentos finais daquelas pessoas que durante a noite estão em processo de desencarnação. No capítulo 8, irmão Francisco, após alguns minutos de conversação com o orientador Alexandre, ele pergunta sobre os objetivos da reunião da noite e este responde que haverá um trabalho de esclarecimento geral relativos a problemas de mediunidade e psiquismo. Irmão Francisco pergunta então para Alexandre se ele poderia levar dois companheiros para esse curso, que Alexandre ministra também para os encarnados, que durante a noite se deslocam para esses locais. Nesse curso, a intenção de Alexandre é capacitar esses aprendizes a melhorar e aprender sobre a doutrina espírita. Alexandre, ele conta com um número superior a 300 encarnados associados que aceitaram fazer o curso, mas só 32 conseguem deixar o corpo físico e irem para a aula. E assim mesmo, desses 32, alguns desses alunos quebram os compromissos assumidos, atendendo a seduções, reduzindo ainda mais a frequência geral. André pergunta para Alexandre: os alunos que participam das aulas conservam as recordações integralmente dos serviços partilhados de estudos levados a efeito e observações ouvidas? Alexandre pensou um momento e respondeu: o homem eterno, espírito, alma, guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os, de acordo com o estado de evolução que lhe é próprio. Já o homem físico, material, encarnado, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O homem encarnado tem a limitação do cérebro, que é um aparelho limitado para reter nas células físicas todo o conjunto de informações que chegam ao espírito. Para o homem guardar melhor as informações obtidas no curso, vai depender da sua evolução espiritual para que seja possível. Naqueles seres cuja evolução, cujo preparo espiritual é maior, há uma maior capacidade de retenção. O cérebro é mais ágil. E enquanto os homens físicos, que estão mais ligados à matéria, que não se preparam, os que não melhoram as vibrações mentais, os que não vão dormir com a mente voltada para aquilo que o mundo espiritual tem a oferecer para eles, estes praticamente não conseguem reter quase nada das experiências do lado de lá. Agora, mesmo assim, explica Alexandre, mesmo que ele não se lembre conscientemente, ele estará guardando a essência e ele terá ideias mais facilmente plasmadas das suas atitudes. Ele não vai saber de onde, mas ele levantou com uma vontade de fazer certas coisas, de atuar de certa maneira,
Ele passou a ter uma vontade diferente de agir em determinado problema. Isso tudo é reflexo do que ele aprendeu lá, do lado de lá, nos cursos, quando estava em desdobramento. Porque ele se abasteceu durante a noite quando foi ao estudo. É claro, ele abasteceu-se do quê? De coisas boas, de bons ensinamentos. Alexandre explica para André que não pode obrigar os alunos a irem para o curso. Vamos ao trabalho agora, disse Alexandre para André. Temos aqui uma nobre instituição espiritista, a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência. André achou interessante o fato da espiritualidade necessitar dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Aqui eu imagino e acrescento o nosso Evangelho do Lar. E voltando para o nosso capítulo, no plano dos sonhos. Sim, comentou Alexandre, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. E cita que a primeira instituição visível do cristianismo foi o lar de Simão Pedro, em Cafarnaum. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. André, continua Alexandre, no plano futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, igrejas-orfanatos, igrejas-hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente, o remédio salutar, o ignorante, a luz, o velho, o amparo e a esperança. André, ele daria tudo o que tivesse ao seu alcance para continuar ouvindo os esclarecimentos de Alexandre, mas já eram quase 2 horas da madrugada, hora de estudo, que seria ministrado por Alexandre, o qual quis saber se todos já haviam chegado. Sertório diz para Alexandre que ainda faltavam 2 companheiros, Vieira e Marcondes. Alexandre ficou preocupado pela ausência desses 2 companheiros e pede para Sertório verificar o porquê eles ainda não haviam comparecido às aulas. Não podia atrasar o horário dos trabalhos, porque deveriam terminar a tarefa às 4 horas no máximo. Antes de sair, Sertório pergunta para Alexandre: e se eles estiverem envolvidos com entidades criminosas? Alexandre diz: deixe eles onde estão. Você não está indo para resolver o problema. Você está indo para ver o que está acontecendo. Se for uma coisa simples, tudo bem. Resolva e traga, mas se não for, deixa lá. Depois que terminar o nosso horário, aí então nós vamos ver o que é possível fazer para ajudá-los. Nós temos horário. Nós temos que acabar essa reunião até às 4 da manhã. Por que será que Alexandre disse isso? Por que teria que terminar os trabalhos, essa aula, esse curso às 4 da manhã? Porque das 2 às 4 são as 2 horas de estudo. Porque depois das 4 horas para frente, já é aquele período que as pessoas, os encarnados, precisam voltar para o corpo.
e ir se afinizando com a matéria para despertar para o dia de trabalho. Precisam de um tempo, precisam ter esse tempo, precisam assimilar aquelas orientações, precisam ser recolocadas com cuidado no corpo físico, para que aquilo que aprenderam na mente do espírito possa voltar e impregnar o cérebro com as melhores condições de serem guardadas. Então, não pode chegar ali até às 5, 5 e meia, porque muitos terão que acordar antes. Ou seja, até às 4 horas, tudo tem que já estar terminado. Por isso, deixa eles lá, diz Alexandre. E aí, quando terminar o nosso encontro, você toma as atitudes e vê se pode ajudá-los naquilo que é mais específico para cada caso. Agora, imagina o comichão de André. Luiz, hein? Puxa vida, por que será que esses dois não vieram? Fico todo curioso. E aí, Alexandre, percebendo a curiosidade de André, disse: André, você pode ir com o Sertório, o qual terá bastante prazer em ter a sua companhia para aprendizado. André ficou muito feliz, porque era exatamente isso que ele queria. E graças a esse interesse e curiosidade de André, é que nós vamos ficar sabendo o que aconteceu com Vieira e Marcondes. Sertório diz que há muito trabalho de ajuda para os encarnados durante a noite, mas que a maior parte dos encarnados não sabem disso e não se ajudam. E quando o corpo repousa, por falta de disciplina, de vontade, de uma mente direcionada para o que é realmente importante, aquilo que durante o dia foi reprimido, foi contido, porque as pessoas não podem tomar certas liberdades, não podem frequentar certos lugares, não podem ter certas emoções, porque não é adequado. E aí, quando o corpo dorme, o espírito quer. Na verdade, a inclinação do espírito se demonstra quando o corpo não é mais aquela barreira para que o espírito atue. E então, ao invés da entidade que agora está do outro lado da vida, enquanto o corpo descansa e procurar coisas positivas, ela vai procurar em ambientes levianos outras coisas. Ela vai procurar emoções fortes que ela não pode viver durante a vida. Ela vai procurar prazeres, diversões, disputas que estejam de acordo com as suas vontades não declaradas. Mas aí o instrutor Sertório nos diz que se nós tivermos consciência e nos prepararmos para dormir, não conseguiremos ter um avanço muito grande, inclusive no domínio psíquico, graças a essa conduta equilibrada, positiva, que vamos contar com a ajuda dos espíritos amigos que estão conosco, desde o nosso protetor espiritual, nosso mentor. André, interessado em esclarecimentos completos, estranha e questiona Sertório. Mas isso acontece com os aprendizes desses cursos avançados aí do espiritismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Como não, diz Sertório. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Ou seja, falam uma coisa e fazem outra. Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo
Porém, os escolhidos são sempre poucos. E aqui ele deixa claro que quando se fala em escolhidos, a gente sabe disso através do Evangelho. Não há privilegiados pregados ali por Deus pela mão e falar: ó, você é o escolhido. Não, escolhidos são todos aqueles que abrem de verdade o coração para o Evangelho, não só na teoria, mas também na prática. Vamos então aos nossos 2 casos do capítulo 8. Nosso primeiro caso, o Sertório e André chegam na residência de Vieira. E dentro de um quarto confortável está lá, Vieira. Eles veem um idoso deitado, o perispírito praticamente unido à forma física. E do lado do Senhor, que estava dormindo, uma entidade que estava trajando vestes absolutamente negras. Notei, diz André, que o companheiro adormecido parecia sobre impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta, sufocando angustiadamente esse irmão, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não consegui compreender. Aí Sertório explica para André: Vieira está sofrendo um pesadelo cruel e se aproxima da entidade que estava conduzindo aquele pesadelo e fala: você é parente do companheiro que está dormindo? E a entidade escura diz: não. Somos apenas velhos conhecidos. Hoje à noite, Vieira, que era o senhor que estava dormindo, me chamou com suas reiteradas lembranças e me acusou de faltas que eu não cometi, conversando levianamente com a sua família. Não gostei. Não bastará o que tenho sofrido após a morte? Eu ainda preciso ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Vieira sempre foi pessoa da minha confiança. Em razão da surpresa, vim aqui esperar ele dormir para prestar os esclarecimentos necessários. Só que, desde o momento que eu me pus a explicar a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros motivos que eu tive enquanto eu estava encarnado para que ele não fique mais me caluniando, Vieira fez isso aí. Esse rosto de pavor que vocês estão vendo, e parece que não deseja ouvir as minhas verdadeiras verdades. E ainda complementa: o Senhor não admite que a gente precise mesmo esclarecer para que não fique falando mal da gente? Você não acha que devemos ouvir impassível os remoques da leviandade? Já não basta o que eu passei? Se Vieira sentiu-se no direito de me acusar, desconhecendo certas particularidades que eu vivenciei na minha vida privada, não é justo que eu esclareça e a ele tudo até o final? Vocês não acham justo isso? Não sabe ele que é um espírita? Que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora esta, eu mesmo já lhe ouvi em minha nova condição de desencarnado, falando longas dissertações referentes ao respeito que devemos ter uns com os outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? A sombra escura, que era o velho Barbosa, amigo de Vieira, diz para Sertório que ele se sente no direito de vir aqui e esclarecer. E Sertório
bem de forma sutil, intervindo, falou assim: talvez você esteja com razão. Entretanto, creio que você deva desculpar o seu amigo. Como é que a gente vai exigir dos outros uma conduta rigorosa, correta, que a gente ainda não consegue ter? Tenha calma. Sejamos caridosos uns para com os outros, Barbosa. E em tom discreto, falou para André: Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos e a única coisa que a gente pode fazer por ele é acordá-lo. Não tem jeito da gente interceder nesse momento porque ele está sentindo, pelo que ele está sentindo. E aí, deu uma sacudida no adormecido. Gritou o nome dele energicamente para que acordasse. Quando ele acordou, falou assim: graças a Deus, que pesadelo terrível. Nossa, será que eu estava lutando contra o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. E quando eles estavam saindo, André observou que Vieira estava pensando: nossa, o que será que foi que eu comi na janta? Ou seja, querendo jogar culpa no estômago, na má digestão, daquela sensação que ele tinha tido. E, na verdade, estava sendo uma experiência espiritual. Fizeram o que puderam por Vieira. Acordaram-no, mas ele não poderia comparecer à reunião, ao curso de Alexandre. Não tendo mais nada a fazer na casa de Vieira, André e Sertório dirigiram-se para a casa de Marcondes, para saberem o motivo de sua ausência também no compromisso. E ao chegarem na casa de Marcondes, eles visualizam um ambiente não muito agradável. E André nos relata que o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sob colchas rendadas. Não se encontrava com expressão de pavor. Na verdade, ele estava bem relaxado, como se estivesse usado droga, algo do tipo. Características dos viciados do ópio, e ao seu lado 3 entidades femininas de uma expressão bem inferior. Quando Marcondes viu Sertório chegando, se surpreendeu de uma forma que não dava para disfarçar. Levantou envergonhado e ensaiou algumas explicações e falou: meu amigo, eu já sei que você vem me procurar. Não sei como esclarecer o que está acontecendo. Mergulhou a cabeça nas mãos, morto de vergonha. André reparou que as entidades que estavam com ele ali eram da pior espécie que ele já tinha visto, e elas estavam irritadas com o fato do companheiro ter ficado com vergonha daquele momento, porque ele ficou triste e humilhado de verdade. Fizeram uma algazarra enorme e chegaram até mais perto para intervir e fazer uma bagunça, falando: impossível que vocês levem o Marcondes. Vim de longe e não vou perder meu tempo, não. Aí outra falou: ele mesmo me chamou para a noite de hoje e não vou me afastar. Enquanto o Sertório ouvia aquilo tudo com toda a serenidade, André destacava o quanto ele estava evidenciando uma íntima compaixão, sem julgamento, entendendo os tropeços que a gente tem enquanto encarnados. Enfim, uma terceira entidade falou: os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de vocês.
Por isso é que ele está aí, sem graça. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E, ironicamente, continuou a falar. Também temos curso de prazer. Marcondes não se afastará. As palavras e expressões daquela criatura deixaram André irritado. Sertório mantinha-se calmamente bondoso. Como André demonstrou o incômodo, Sertório falou: André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. E Sertório, sem espírito nenhum de censura, falou: E aí, Marcondes, vou falar o quê sobre você esta noite? Marcondes, lacrimoso e humilhado, falou: Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me. Não sei como isto aconteceu. Não posso explicar. E Sertório disse: Sim, Marcondes. Cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente, você vai compreender que somos seus amigos leais e que lhe queremos todo o bem. E dito isso, Sertório falou para André: Voltemos imediatamente. André ficou surpreso por Sertório não fazer nada e perguntou: Sertório, você não vai acordá-lo? Não. Aqui a gente não pode agir do mesmo modo. Marcondes precisa se demorar nessa situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura e fortifique a repugnância pelo mal. Que fazer então? Perguntou André espantado. Diremos ao nosso orientador o que acontece, respondeu Sertório calmamente. É o que nos cabe levar a efeito. Vocês já notaram, eles foram mandados para lá, Sertório e André, viram as coisas, viram como foi e vão voltar. E irão contar o que realmente aconteceu. Não vão dizer, olha, lá está fulano, com essas 3 moças. Não vão poder vir porque estava passando mal, com dor de barriga. Estava fazendo uma coisa muito feia, mas eu não vou contar o que foi. Aí sabe, né, o nosso irmãozinho. Vamos dizer que ele teve outro compromisso? Não, nada disso. Sertório, ele vai chegar para Alexandre e vai contar tudo, com nome, sobrenome, tudo que ele viu, porque esta foi a função que lhe foi atribuída. Já com Vieira, que estava sofrendo pela presença de um espírito, eles deram um jeito, acordaram, mas com Marcondes não. Ele precisaria sofrer aquele período, precisaria ficar com aquela vergonha na alma. Se ele acordasse logo, ele poderia voltar a dormir e aquilo cairia no esquecimento mais depressa. Mas agora, dormindo e sentindo-se envergonhado diante dos amigos que o pegaram numa situação constrangedora, quando ele despertar, aquilo vai poder estar arraigado nele para ajudá-lo a repelir essas presenças. É através dessas decepções que nós vamos crescendo. Os espíritos veem, portanto, como lições produtivas, mesmo quando sejam vergonhosas. É pela fragilidade de cada um de nós que as entidades inferiores encontram caminhos para atuarem sobre nós. É também pela nossa fraqueza, pelas tendências, pelas nossas imperfeições físicas e morais, é que também estamos vulneráveis
aos que querem nos conduzir mentalmente e fisicamente. E para finalizarmos este capítulo, o Sertório diz, para André: conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa a custo do próprio desapontamento. E eu finalizo: orai e vigiai. Até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês.